Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa é a manhã maravilhosa de segunda-feira, início da semana. Estamos aqui na presença de Deus, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Por isso, abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Estamos baseados aqui em 1 João 4,7. 1 João 4,7 diz o seguinte, está aqui a Bíblia: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus e que Deus tem por nós. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Então, nosso tema hoje é o amor divino e o amor humano. O amor divino e humano. O amor de Deus vai ser a ênfase nesse texto de 1 João 4, de 7 a 16. O amor de Deus, querido, não impede que sua justiça se faça sentir sobre o homem, devido à sua santidade. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. Por isso ele exige a punição do pecador. Mas o primeiro destaque que nós queremos dar é o amor sob o ponto de vista de Deus. O amor, querido, faz parte da natureza divina. É o que João está dizendo aqui em 1 João 4,8. Deus é a fonte perene, constante, sublime de amor sobre os homens. O homem, por si, não pode compreender esse insondável amor de Deus. É um amor eterno, é um amor leal, é um amor extraordinário. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Aqui fala do amor leal de Deus. Eu vou ler para vocês. Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias 31, 3. Olha o que diz o texto sagrado. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa linda. Deus nos amou com amor eterno, um amor leal, um amor verdadeiro. Segundo lugar, o amor de Deus se manifesta em suas relações com a obra da criação. Ou seja, o amor de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que ele transborda desse amor, do amor que é a essência do próprio Deus, nas suas criaturas, nas relações com a obra da criação. Nós vemos isso, Deus se relacionando com sistemas cósmicos, sustentando todas as coisas, com a sua mão poderosa, o sol, a lua, as estrelas, as inteligências criadas, ou seja, os anjos, serafins, querubins, anjos, arcanjos. Nós vemos Deus se relacionando com eles em amor. No reino botânico, né, nas plantas, nas ervas, nas árvores, Deus cuidando de todo o reino botânico, o reino vegetal, mas também o reino animal, Deus sustentando toda a sua criação com a sua destra poderosa, né? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, se Deus sabe cuidar dos passarinhos que hoje estão aqui, amanhã se vão, e Deus alimenta cada um deles, os sustenta com o seu poder. Como é que Deus não vai cuidar de você também? E Deus sustenta principalmente o homem, porque o ser humano é a coroa da sua criação. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança dele, o que os antigos chamavam de imago Dei, a imagem de Deus. O amor de Deus está sobre toda a criação.
é o que nos relata o Salmo 145, versículo 9 e versículo 15. Vamos ver aqui, Salmos 145, 9 e 16. No 9 diz: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E no 16 diz: abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Então nós vemos um Deus que sustenta todas as coisas, um Deus que através das suas relações, né, de amor, o amor de Deus se manifesta nas suas relações com a obra da criação e com as suas criaturas. Terceiro lugar, o amor de Deus se manifesta nos atos que se relacionam com o homem. E nós vemos a irradiação desse amor. João 3,16, famoso texto de João 3,16. Olha o que diz o texto sagrado, o famoso texto central da palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus se manifesta nos atos que se relacionam com os seres humanos. Essa irradiação de amor é revelada na cruz do Calvário, na obra da cruz, na morte sacrificial de Jesus de Nazaré por causa dos nossos pecados. É um amor também que, além de se irradiar, é um amor reflexivo. Ou seja, ele se reflete através das suas criaturas e da sua criação. O seu constante desvelo por nós, né? Nós vemos isso lá em Mateus 6, 25 a 34. Nós vemos a sua graça consoladora, consolando os pecadores arrependidos e oferecendo a eles a vida eterna através do Salvador. Nós vemos também a sua presença eterna conosco, e aonde há a presença de Deus, a bênção, há promessas, a graça, a glória da parte do Senhor. É na presença de Deus que nós temos plenitude de alegria, na presença de Deus que nós temos graça e glória, capacitação, unção, óleo fresco sobre a nossa cabeça e vestes brancas diante do Senhor. E também esse amor reflexivo atrai sobre nós o dom da vida eterna e a presença do Espírito Santo nos capacitando diante das dores, dificuldades, lutas e problemas do dia a dia. O Espírito Santo é o nosso paracleto, é o nosso consolador. O amor de Deus sobre o ponto de vista do pecador. Nós devíamos perguntar como Davi, lá no Salmo 8:4, ainda que não possamos compreender esse mistério desse amor, podemos orar como o apóstolo Paulo em Efésios 3, 17 a 19. Efésios 3, vou abrir aqui para vocês. Efésios 3, 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, olha que coisa linda, a nossa vida precisa estar enraizada no amor de Deus, fundamentada no amor de Deus, vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quanto mais profundo eu for no amor de Deus, enraizado em Deus, fundamentado na palavra que revela o Cristo e a essência do coração paternal, amoroso de Deus, mais nós seremos cheios de Deus, cheios da plenitude de Deus, e essa plenitude vai transbordar em favor de outras pessoas. Então, algumas coisas no homem, né, que são causa do amor divino. O homem, apesar de decaído, traz em si, apagada, embora a imagem de Deus. Nós vemos o homem de forma inteligente, ele tem inteligência, ele tem emoção, ele tem vontade, ou seja, de todas as criaturas terrestres, somente o homem foi criado à semelhança de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus, Gênesis 1, 26. O homem, apesar de caído, tem um parentesco com Deus, e através da fé ele se torna filho de Deus, João 1,
12. Nem todos são filhos de Deus, é o que diz a palavra de Deus. João 8, 42 e 44 menciona isso. Por natureza, os homens caídos são filhos da ira, mas somente os que renascem, os que nascem de novo, os que são regenerados pela palavra, através do Espírito Santo e recebem a Cristo, estes são filhos de Deus. João 1, 12. O homem, por estar perdido, necessita do auxílio de Deus. Nós vemos algumas parábolas, né? Três parábolas, uma sobre a moeda perdida, a ovelha que se desarraigou, né, do aprisco, o filho pródigo, tudo isso revela a ternura de Deus para com o homem perdido. O homem, embora corrompido, é capaz de ser preparado para o céu, na medida que ele se rende e se entrega ao Senhor. Deus opera no homem por quê? Porque sabe das suas capacidades e, através do Espírito Santo, o capacita a caminhar com Deus, caminhar com o Salvador, num trilho abençoado que o leva para o céu, pela graça e a glória de Deus. E esse amor é maravilhoso, esse amor é extraordinário, é o amor incondicional e extraordinário, maravilhoso, o ousado amor de Deus, tá bom? Então, o amor de Deus se revela sob o ponto de vista de Deus, mas também se revela sob o ponto de vista do pecador que reconhece a graça e a glória de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então leia de novo 1 João 4, de 7 a 16, reflita sobre isso e avance ainda mais, se enraizando e se fundamentando nesse amor extraordinário. Amém? Dá um joinha aí, siga o nosso canal no YouTube, deixe seu comentário de onde você está nos assistindo, o que achou desse vídeo, e aqui debaixo tem todas as informações para que você possa exercer generosidade, contribuir conosco e ao mesmo tempo se conectar e vir participar dessa igreja abençoada. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.